Olá, seja muito bem-vindo ao Visão Técnica nessa sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2016, semana que o Ibovespa não conseguiu fechar em alta, apesar de ter subido nos dois últimos pregões. A gente teve mais uma semana de queda. A gente vai fazer um belo resumo do Ibovespa hoje com o Thiago Misaka da Rock Trade aparecendo aqui pela primeira vez nesse ano de 2016. Misaka, muito obrigado pela participação. Que é isso, é sempre um grande prazer, Salomão. O Misaka, ele veio aqui exatamente um ano atrás, fez uma projeção bem negativa na época do Ibovespa, para Ibovespa. Bom, 12 meses se passaram e a gente está vendo que aquele alvo que você jogou lá atrás está chegando hoje, né? Tudo bem que teve uma janela ali, mas a tendência agora está realmente muito mais para continuar em queda do que de alta, né? Sem sombra de dúvidas, viu, Salomão? A gente já vinha conversando isso há um ano, né, pessoal? A estrutura, ela é totalmente vendedora no mercado. Desde aquela época, a gente já observava a estrutura de fluxo vendedora. Nas tentativas de repique que o mercado desenvolveu, ele chegou até a montar em alguns momentos, tendência de alta, mas nunca com fluxo suficiente para que aquilo fosse sustentável. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, pessoal, é que o movimento ele tem continuidade à medida que ele tem combustível para seguir naquela direção. Então, sempre que vocês observarem o início de uma nova tendência, sempre se atentem ao fluxo, sempre se atentem ao volume, se existe convicção naquela direção ou não. Eu lembro porque na segunda vez que você veio, na primeira vez você veio, falou da Bolsa podendo chegar até os 30 mil pontos, a Bolsa teve uma recuperação em fevereiro que você até falou, não, tá tentando virar para uma tendência de alta. Eu não acredito, o seu modelo estava mostrando que estava firmando para tendência de alta, mas não tinha fluxo. Mas não tinha, exatamente, ainda frisei, eu acho que a gente passou uns 5 minutos só falando de fluxo, porque aquilo era o que não me dava credibilidade. Meu modelo, ele falava, olha, isso aqui reverteu a tendência, é um fato, a gente tem resistência 56 mil pontos na época, 58 mil, são pontos capazes de reverter a tendência, mas não tem fluxo, né? Então isso aqui a gente tem que ficar com o pé atrás. E aí foi o que o mercado fez, buscou a região dos 56, 58, reverteu, não se sustentou. E à medida que o mercado veio caindo, foi porrada, foi fluxo aumentando cada vez mais, né? Então, é o que justifica toda essa movimentação até agora e sem sinal de melhora, né, Salomão? A coisa tá feia mesmo. Tá feio, né? Bom, só para explicar, o programa, nesse primeiro bloco a gente vai dar uma olhada em Bovespa, dólar, Petrobras, Vale, Itaú e Bradesco. No segundo bloco a gente vai analisar as ações que vocês pediram no Facebook com a hashtag Visão Técnica. No videozinho da chamada do programa, que a gente fez a piadinha com a Petrobras a preço de banana, é só colocar lá, ainda dá tempo, é só chegar lá, comentar com a hashtag Visão Técnica pedindo a ação que vocês querem. A gente não vai atender as ações pelo chat, já só lembrando, pela hashtag Visão Técnica no Facebook. E também no final do programa eu já estou aqui em mãos com os dois traders que ganharam a promoção da grande aposta, né? O filme que está em cartaz. A gente está com um par de ingressos para cada um dos traders que conseguiram o melhor resultado na semana, como a gente anunciou ao longo do dia. Era só enviar para a gente a boleta de compra e a boleta de venda que você realizou nessa semana, e os melhores trades ganhariam o par de ingressos. A gente vai anunciar no final do programa, dá uma de João Kleber aqui para manter a audiência até o final do programa. Então, no final do segundo bloco, a gente faz o anúncio dos vencedores. Bom, Misaka, vamos começar a análise então, começar pelo Ibovespa? Vamos lá. Só alguns dados do Ibovespa para quem não pegou o fechamento hoje. Conseguimos fechar praticamente em cima dos 38 mil pontos, né? Mas fechou 700 pontos de distância da máxima do dia. Foi o segundo pregão de alta, que não acontecia exatamente um mês atrás. Mesmo assim, a quarta semana consecutiva de queda, tendência claríssima de queda, como eu estou vendo aí no seu gráfico. Aquela região dos 43 mil pontos que a gente estava na metade de novembro, está cada vez mais distante. O Ibovespa cada vez mais querendo perder suportes, né, Misaka? Como é que fica para a semana que vem esse mercado, depois desse leve respiro que a gente teve nos 3 últimos pregões? Olha, pessoal, para a semana que vem, queda, ponto final, né? Eu acho que mais importante do que a gente saber o que está acontecendo, o que a gente deve ver nesse curtíssimo prazo, é entender o que leva a ser tão categórico assim, né? O mercado está tão claro e tão evidente assim. Notem que quando a gente observa o gráfico do Ibovespa
tirando esse zoom aqui, observando o que o mercado vem fazendo desde 2014, né? Desde 2014, a estrutura ela é bem vendedora. Em alguns momentos, houve aquelas tentativas de repique, mas com fluxo aquém do esperado. À medida que o mercado congestionou lá em setembro, em outubro, né? Eu havia até mencionado que o mercado tinha uma região dos 45 mil suportes, se perdido ali o mercado deveria avacalhar e não deveria ter mais suportes. Né? Dentro do método Misaka é muito importante a gente compreender que o único ponto capaz de reverter a tendência, eu não me canso de falar, é o suporte. Uma tendência de baixa é o suporte. O único ponto capaz de reverter uma tendência de alta dentro do método Misaka é uma resistência. E dentro do método Misaka a gente consegue estipular isso de uma forma bem objetiva, bem categórica. O método Misaka estipulou 44 mil pontos no gráfico diário como suporte, uma vez perdido 29.500 exatamente. Então assim, o mercado perdeu essa estrutura, acumulou durante alguns meses, né? A gente viu toda aquela acumulação, muito investidor perdeu dinheiro aqui. Eu ainda mencionei, olha pessoal, é momento de guardar o capital, é momento de segurar a liquidez, espera o rompimento dessa congestão. Embora não estava claro ainda, a minha expectativa era um rompimento para baixo. Falei, olha, meu modelo ele está confuso nesse momento, o que deixa claro que não é para a gente operar, é para a gente guardar o dinheiro. Mas se houver algum rompimento, é bem provável que ele seja para baixo, em virtude do que eu já venho falando desde 2014. E não deu outra, o mercado rompeu essa estrutura, foi para baixo e é suporte somente em 30 mil pontos. Na sua estrutura ele rompeu exatamente quando, Misaka? Ele rompeu exatamente aqui, ó. Deixa eu dar o zoom aqui para deixar bem claro. A gente tinha uma região de suporte nesse ponto aqui. O fundo desse patamar de preço estava exatamente na região de 44.100, 44 mil e pouco. No momento em que o mercado... Aqui ele já estava em tendência de baixa. Esse indicador que vocês estão vendo na tela, essa linha vermelha, essa linha verde, esse indicador aqui é o pivô pelo método Misaka. É um indicador proprietário que eu desenvolvi com o intuito de mensurar o que é uma pernada. O grande dilema do mercado é sempre, desde o início da análise técnica, é determinar exatamente o que é uma pernada. Porque todo mundo fala em topo fundo ascendente, descendente, etc. Mas ninguém fala, tá, então onde que está o topo exato no centavo? Né? Aí você ensina isso para uma pessoa, então o topo é aqui. Aí a pessoa vai fazer a análise, ela não consegue mensurar exatamente no centavo. Com o intuito de entender isso, eu desenvolvi o pivô pelo método Misaka. Então, nesse momento aqui, Salomão, ó, topo e fundo descendente, aqui antes de romper, tá? Antes de romper, na minha sala de trades eu já falava, pessoal, o mercado já está sinalizando tendência de baixa aqui, nem perdeu os 44 mil, tava lá em 44.500, eu falei, vai perder. Vai ser perdido porque o fluxo já antecipava esse rompimento. Imagina o seguinte, você não perdeu no preço, mas no volume você perdeu, já tinha fluxo sustentando. Embora não tenha chego no preço, exatamente, o volume já indicava que... Já indicava isso. Então, dentro do método Misaka, muitas vezes a gente consegue, tem essa capacidade, o modelo, né, ele tem, obviamente que existe um nível de acerto, mas o modelo tem essa capacidade de antecipar as movimentações até mesmo de rompimento por conta do fluxo. Então, nesse momento que o pivô MM já sinalizou topo fundo descendente, aqui eu já estava vendendo, né? Para quem me acompanha na sala de trades, eu já estava fazendo várias operações na ponta vendedora e no momento que o mercado perdeu os 44 mil, eu já falei para a galera, ó, agora é 30 mil pontos, a estrutura está muito ideal para seguir firme. E o que eu quero dizer com seguir firme? Essa queda realmente em linha reta, tá? Tanto que, observe o pivô. Tá vendo que isso aqui não é topo fundo descendente em nenhum momento? É em linha reta, ó. A linha vermelha denota que não houve repique. Então, o método Misaka é um modelo quantitativo. Ele é objetivo por natureza. Por ser objetivo, ele determina sempre categoricamente, embora haja um nível de acerto. Então, aqui, eu posso afirmar para vocês que em nenhum momento, desde antes de perder os 45 mil pontos, ou seja, desde dezembro, início de dezembro, não tivemos um repique. Não tivemos repique. Então, acho que a grande questão que fica é, será que esse é o momento do repique? Né? Já está caindo há 2 meses, será que esse é o momento do repique? Pessoal, para o mercado ter perdido esse nível de suporte da forma que perdeu, não é à toa. É porque o mercado está extremamente fraco, mas extremamente que não é capaz de fazer um repique pelo meu indicador. Então, essa semana que a gente teve essa tentativa de repique, etc e tal, que a gente já está vendo que está falhando, deve continuar sendo falha, tá? Então, a expectativa é o quê? Que para a semana que vem, a violação das mínimas atuais, né, a mínima aqui do dia... de quarta-feira, né? De quarta-feira, a perda da mínima de quarta-feira já deve sinalizar nova pressão vendedora com continuidade dessa movimentação. Só uma pergunta em cima do seu método. Então, você já está vendido no Ibovespa desde o começo de dezembro. E de lá para cá,
não teve nenhuma violação de repique, certo? Nenhum repique, o indicador não conseguiu montar nenhum repique. A única tentativa de repique, até mesmo antes de perder os 44 mil pontos, foi esse, mas esse topo ficou levemente abaixo do anterior. E aí não conseguiu formar o pivô. Exatamente. Então, para quem está vendido desde lá de cima, é um ótimo momento para continuar vendido, já que a sinalização é totalmente de queda. Mas para quem ainda não entrou no movimento, vamos imaginar que o cara que está assistindo o programa agora, nesse momento, está pensando em entrar na bolsa vendido. Não traz aquela... Como é que ele vence essa relação risco-retorno de olhar para trás e ver o quanto que caiu sem ter nenhum repique e acabar entrando agora com medo de pagar a conta da festa? Sensacional essa pergunta. Eu acho que talvez todos que estejam nos vendo aqui tenham essa pergunta. Inclusive, eu poderia me fazer essa pergunta em alguns modelos, porque os meus modelos eles são bem pontuais. Então, por exemplo, eu já entrei nessa queda atual, eu já entrei e já saí de perto 2 vezes. Né? O meu modelo já gerou uma venda de vale uma vez, estou tentando vender de novo, e aí eu mesmo poderia me perguntar, quando eu vendo de novo nesse momento? E a resposta é sempre uma, pessoal, não importa o passado ele só importa para a gente enquadrar, ver se atende aos critérios do nosso modelo e executar o modelo em si. Por isso que eu sou quantitativo, por isso que eu opero o meu setup, a minha estratégia do método Misaka sempre da mesma forma, atendendo aos critérios. Então, um exemplo, o pivô pelo método Misaka, que é esse indicador que vocês estão vendo, é uma estratégia, que a gente chama de setup, né? Ou seja, ele tem regras a serem estabelecidas para que ela possa se concretizar. E essas regras, no caso desse modelo específico, são 4. Então, assim, o preço pode estar nos 100 mil pontos, pode estar nos 10 mil pontos, não me importa o que aconteceu. Se subiu, caiu para os 10 mil pontos, por exemplo, em uma semana, não me importa isso. O que me importa é, atendeu os meus 4 critérios? Eu estou operando. Não atendeu? Eu não estou operando. É muito sistemático mesmo, sistemático. 0% humano. Isso se chama estratégia e disciplina. Então, quando que você vai entrar? Quando a sua estratégia atender. Aí você vai ter a disciplina de executar o modelo com manejo de risco, obviamente. Né? Então, nunca, pessoal, se apeguem ao que é barato ou ao que é caro, certo? O conceito de barato ou caro, ele sempre deve ser, ele é relativo, ele sempre vai ser relativo, ele é barato e caro em relação a alguma coisa, certo? Então, ao seu modelo, o mercado está barato ou caro? Se você for capaz de responder essa pergunta, você vai saber tomar sua posição. Se você não tiver uma referência, a pergunta já está totalmente errada. Não é uma questão de ser barato ou caro, a questão vem antes, né? Qual que é a minha referência? Eu tenho uma metodologia, eu consigo olhar para o mercado sempre da mesma forma, eu consigo sistematizar o processo analítico do mercado? Né? Então, acho que essa é a grande questão. Dentro do meu modelo, por exemplo, o pivô exige algum repique, que seria uma pernada verde, do jeito que vocês estão vendo, é bem claro aqui, né? O código do indicador já está claro aqui. Então, à medida que o mercado repicar, a partir daí eu tenho venda na violação da mínima, por exemplo. Mas eu já tenho posições vendidas no índice, por exemplo. No índice futuro, eu estou vendido com objetivo em 35 mil pontos, né? A gente está vendido lá nos 44, 42, né? Com objetivo em 35 mil pontos, por exemplo. É um trade que tem aberto, que tem uma validade, etc., né? Dentro dos critérios do modelo. Tá, então para quem está pensando em entrar, é melhor esperar o rompimento da mínima da semana, que foi o pregão de quarta-feira. Exato. Então, nesse momento, fica de fora. Fica de fora, aguarda esse rompimento. Se até dar uma subidinha, até melhor, porque pode ganhar mais força para romper para baixo. Pode ganhar mais força. E aí, muita gente vai esperar esse repique um pouquinho maior. E eu quero até dar um aviso para aqueles caras que estão comprados, esperando algum repique para zerar. Muitas vezes o pessoal faz isso, né? Eu tenho muita experiência com investidor, inclusive, depois a gente vai falar do e-book. Um erro que o pessoal comete demais é assumir uma posição, viu que buscou stop, não estopou, e aí o cara fica todo dia esperando algum repiquezinho para zerar, achando que aquele repiquezinho é o que vai amenizar um pouco a dor, né? E aí o que acontece com o mercado cai. Aí no dia seguinte ele cai. Aí ele dá um respiro e volta no fechamento do dia, tipo hoje. Né? Aí o cara fala, não, agora vai, então vou esperar. Aí é que o mercado afunda de novo. Né? Então, um recado para todos aqueles que estão esperando algum repique para zerar. Zera imediatamente. Meu. Esse negócio de esperar um dia a mais, um dia a menos, isso não vai fazer diferença. Tá? Só vai gerar mais dor, mais sofrimento, e aí o teu psicológico ficando abalado, você não consegue ter a disciplina para executar o trade que tem que ser executado. Por isso que muitas vezes a estratégia tem que ser o máximo possível sistemática, né? Para tirar completamente esse fator humano, que é aquela coisa do torcedor, o cara que acaba congelando quando vê a ação caindo e fala, putz, começou a cair 8%, não vou vender agora, né? A gente pega até as principais ações de Bovespa, as commodities, né? Pega Petrobras, Vale, siderúrgicas.
andaram a semana inteira com gaps, né? Abriam com alto de 6, queda de 6, então o investidor estava posicionado nisso, vê um movimento tão forte para baixo, ele acaba congelando, falando, e agora? Não estava na minha estratégia começar o dia perdendo de 6-0, né? E aí, tudo que o cara planejou, tudo que o cara já estava disposto a fazer, o modelo dele, acaba tudo. Né? Ele simplesmente não consegue mais dialogar com o plano estratégico que ele tinha. Ele fica literalmente à mercê. Eu sempre costumo dizer que nós somos programados para perder na bolsa, né? Todo mundo é programado, na média, as pessoas são programadas para perder na bolsa. Por quê? Porque a gente é muito lógico, a gente tem essa lógica do dinheiro. Quando você pensa no capital que está aportado, que está dentro de uma operação, muitas vezes você está pensando no dinheiro, ali, você tira o foco da estratégia. Então, a lógica do dinheiro faz com que você desperte aquele teu lado mais emotivo, do medo, da insegurança, da ansiedade. Que ensina muito isso que eu... professor e analista, o Bo Williams, da Clear, ele até tem um curso que ele fala de psicologia do investidor, que ele fala muito disso, né? Que a nossa vivência como ser humano, desde o momento que a gente nasce, a gente é programado para perder na bolsa. Que ele dá até o exemplo da onça que você encontra no meio da selva, que é exatamente isso, que quando você chega na selva e encontra uma onça, qualquer pessoa olharia uma onça e vai sair correndo, morrendo de medo, porque a onça pode te atacar. No mercado financeiro, quando você encontra uma onça, você tem que olhar se a barriga dela já está cheia, porque ela já comeu, então você pode passar por ela. Tem que ver se ela está com cara de sono, então ela não vai querer levantar. No mercado financeiro, você tem que agir contra os seus instintos naturais. Né? Sensacional exemplo. No ser humano normal, correria, mas na verdade você tem que pular. Só sobre o e-book, a gente vai mostrar ele melhor no segundo bloco, mas a gente vai, já jogamos o link no chat aí, tem um e-book, como é que é o nome? São 7 erros que... E 7 erros fatais cometidos para se perder em bolsa de valores. Então, assim, dentro de toda a minha história, né, eu já opero no mercado, vai fazer 12 anos, eu já lidei com muitos investidores. E assim, a maior parte perde. A gente falou, eles são programados, certo? Legal. Dado que eles são programados, qual é o erro que sempre acontece? Sabe aquela coisa que o cara sempre faz e você sabe que vai dar errado? E dá errado, obviamente, né? Então, eu separei os 7 erros que todo investidor, a maior parte pelo menos, comete para não ser bem sucedido na bolsa. Eu tenho certeza que muitos de vocês, inclusive, que estão nos assistindo, devem cometer pelo menos 3 ou 4 desses erros. Do manual que eu mais gostei foi o segundo erro, que realmente é o que todo mundo acaba tropeçando. Vale bem a pena. A gente jogou o link. Para quem não está assistindo ao vivo, está assistindo a gravação, vai estar dentro da matéria o link para baixar. É só clicar, colocar o e-mail e já recebe na hora o e-book. Bom, para não ficar tão longo esse primeiro bloco, a gente queria primeiro também analisar as blue chips da bolsa, mas eu queria fazer uma pergunta só para finalizar a análise, então, só para não ficar muito longa. Segunda-feira, feriado, aniversário de São Paulo, bolsa fechada. Será que isso explica um pouco também esse distanciamento da máxima do dia que a gente viu? O investidor já está saindo da bolsa porque não quer ficar posicionado na segunda-feira? Tem uma lógica bem interessante essa, Salomão, mas eu sinceramente, se eu afirmasse que sim, eu poderia estar mentindo, porque eu realmente não sei isso, tá? Mas você acha que o fato de ter um feriado na segunda-feira pode acabar assustando? Eu sinceramente não acho. Eu acho que é um pensamento extremamente lógico, é extremamente fundamentado, mas ele realmente não tem como ser comprovado. Então, se eu dissesse que sim, entendeu? Sim. Eu não posso dizer que não também, mas se eu tivesse que arriscar, eu diria que não. Eu diria que o mercado ele já é soberano. Isso é muito importante ser dito. Pessoal, na crise de 2008, a gente foi para os 30 mil pontos com uma volatilidade bizarra. Volatilidade é a capacidade do mercado se movimentar de uma forma mais bruta, né? De uma forma mais... um dia sobe 10, outro dia cai 2, outro dia cai 15, circuit break, no outro dia sobe 6. Isso é volatilidade. A diferença em que o mercado, diferença elevada em que o mercado se movimenta de um dia para o outro. Lá, a volatilidade era muito elevada. Por conta do quê? Por conta da crise, que foi meio surpresa, etc e tal. Quando você olha essa queda, perdeu 44 mil, a gente já sabe que vai para os 30. A gente já observou a volatilidade, ela está elevada, ok, mas não está bizarra como foi no ano passado. E isso nos traduz algo muito lindo, bonito, algo assim que é sensacional, que é o quê? A capacidade de ganhar dinheiro. Quem não tiver ganhando dinheiro agora não vai ganhar dinheiro em lugar nenhum. Porque o mercado está caindo sem suportes,
O mercado tá direcional em tendência, com uma volatilidade razoável. Não é aquela volatilidade bizarra, é uma volatilidade muito elevada que assusta o trader. Essa é uma volatilidade que o mercado vai consistente. Por quê? Porque lá foi surpresa a crise. Aqui é uma acomodação dos preços. Então o mercado está vendo a realidade. E qual que é a realidade do Brasil? É essa. Então a gente vai se acomodando. Vai se acomodando. Por isso que segunda-feira, ser feriado ou não tem tanta relevância. Entendeu? O mercado está se acomodando para a nossa realidade. A nossa realidade é queda. É legal fazer essa pergunta, porque a gente geralmente fala ao longo do dia com um gestor, um analista fundamentalista, cara mais de longo prazo, e eles geralmente respondem exatamente o contrário. E sempre que tem uma visão técnica antes de feriado, eu pergunto e nenhum analista técnico fala que isso assusta o investidor, porque realmente é muito mais subjetivo do que objetivo a resposta, né? Sem sombra de dúvidas. Bom, vamos continuar a análise então, para já fechar o primeiro bloco. Vamos partir para as blue chips. Vamos pegar a Petrobras. Pode ser a ordem que você quiser, Misaka. Tá, vamos para Petra. Sensacional. Petra é aquela história, pessoal. O mercado tá com um gapzão aqui. Ó, o mercado ele vem bem pressionado já há algum tempo. Não é muita novidade pra gente que a Petro tinha suporte em 5,47. Eu tô falando isso desde que ela veio a perder os 8,30, né? Aqui a gente tinha um suporte em 8,30, que uma vez perdido, ó, notem o meu gráfico, pessoal, prestem bem atenção no meu indicador que ele já vai ficar toda a análise já vai ficar bem clara. Tá vendo que em nenhum momento a gente teve topo fundo ascendente, ó, o tempo inteiro o indicador, ele tirou todo o ruído do mercado e desenvolveu a tendência de baixo. Então eu tô falando, Salomão, e tem até pessoal que torce, né, pelo papel, eles até sacaneiam e tal. Desde os R$24 eu tô falando que o mercado ia para quanto? Ia para os 8,30. O único ponto de suporte capaz de reverter a tendência. Lembra? É a teoria do método Misaka. O mercado atingiu 8,30, eu falei, olha, agora é 5,47. Perdeu esse 47, é o que todo mundo quer saber para onde vai. 3,08. Próximo suporte de Petra 3,08. A expectativa é a manutenção dessa movimentação baixista. No curto prazo, o mercado parece estar esticado em relação à média móvel de 20, mas não está. É igual a Ibovespa, ele parece estar esticado. Falar assim, caiu demais. Não caiu, tá? Simplesmente, se perder as mínimas do curto prazo igual a Ibovespa, o mercado deve acelerar nessa direção. Então, a maior parte dos papéis vocês vão ver que vão estar dessa forma. Vamos dar uma olhadinha na Vale, por exemplo. Vale é outro papel que segue extremamente pesado. Então, se vocês observarem o meu indicador, a tendência é de baixa já há algum tempo. Todos esses pivôs, lembrando que o pivô MM é um setup, ele é um indicador e, por meio dele, eu desenvolvo meus setups de compra e venda. Cada vez que você perde um fundo, eu estou vendendo. Cada vez que você perde um fundo, eu estou vendendo, tá? Então, a Vale, ela já vem há algum tempo de lado. Notem que a volatilidade está muito elevada por meio das aberturas de bandas, tá vendo? Isso denota uma volatilidade demasiadamente elevada. O que a gente pode esperar do papel no curto prazo? Manutenção dessa lateralização com o intuito de perder volatilidade. Uma vez que essas bandas vierem a fechar, um rompimento para baixo se tornaria ideal. Foi o que aconteceu, por exemplo, nesse caso. Notem, aqui as bandas estavam muito elevadas, o mercado tentou repicar, se vocês observarem, foi um repique com visualmente lateral, né? Isso fez com que a volatilidade diminuísse. O rompimento para baixo poderia ser um momento ideal de ver, tanto que eu fiz uma venda pelo método Misaka modelo de explosão ali. Nesse caso, você está esperando essa perda de volatilidade para que antecipa uma explosão da ação. Exatamente, para disparar novas vendas. Que é aquela pergunta, pô, eu não fiz venda ainda, eu estou fora. O que eu vou fazer? Espero ter um modelo se enquadrar. Quando que o meu modelo se enquadra? Na hora que a volatilidade diminuir, o mercado romper para baixo dentro dos critérios técnicos quantitativos do método Misaka. Vale está com mais cara de venda que Petrobras, então? Ou Petrobras está... Petrobras está com mais cara de venda, porque essa capacidade da Vale de tentar se sustentar, mesmo que seja com o intuito de perder volatilidade, demonstra um pouquinho de força. Né? Petrobras nem isso, igual a Ibovespa, nem isso não faz. Hoje teve até um movimento... engraçado porque o petróleo está fechando com uma alta, pelo menos até quando a gente saiu para fazer o programa, estava subindo 8%, a Petrobras já estava subindo 0,5%. A gente até estranhou esse descolamento, porque desde que começou o ano o petróleo despencando, a Petrobras caindo junto, todo mundo associando uma coisa com a outra, e hoje a gente viu um descolamento bem forte das duas. Já pode até estar mostrando um enfraquecimento do lado comprador, né? Mesmo com um fundamento favorável, pelo menos nessa sexta-feira. Mas eu posso dizer para vocês, eu tenho uma máxima assim, pessoal, que quando o pessoal ouve a priori e tal, né, sem muita experiência, sem me ouvir falar muito, o pessoal fica meio até chocado, né? Acho que não pode ser e tal. Mas eu desafio todos, já faço o desafio primeiro, eu desafio todos a olhar no gráfico, comprovar e depois julguem. Mas um papel que sai dos 10 e busca os R$5,
eu paro de operar. Chegou no 5, eu paro de operar por conta dos custos de slippage, que é aquele custo de agressão do book. Tá, ok, eu parei de operar, mas o que acontece com o papel que chega no 5? Ele testa os 3. Testou os 3, perdeu os 3, ele normalmente vai pro 0. Ele normalmente vai pro 0. O suporte da Petro é 308. Ela vai pro 3. A questão é, você vai perder o 3? Perdeu os 3, Petrobras vai pro 0. Assim como todos os papéis, né? Que é o caso, por exemplo, da Uzi Minas. Né? Só fazer uma menção a isso. Uma vez o Bo falou isso no programa também. A gente, lembrando muito do Bo, aliás, se estiver assistindo, um abraço pro Bo. Um grande abraço, estava com ele numa reunião agora há pouco. Muita gente comentou assim, não existe ação que vai pro 0. Só deixar claro, o 0 é uma forma um pouco subjetiva de dizer, no sentido figurado, é que a ação vai para casa dos centavos e, assim, e vai chegar muitos poucos centavos. Quando eu digo 0... Não chega a 0. Quando eu digo 0 é o seguinte, é 0, alguma coisa. 0 alguma coisa só para deixar claro. Não é 0,00, tá? É 0, alguma coisa. Temos comentaristas muito exigentes nesse programa. Muito bom, nossa audiência é muito exigente. A gente gosta disso. Bom, é bom pontuar certinho. Vamos fechar o bloco então com bancos. E dar uma olhada no dólar também, né? Vamos primeiro olhar legal. O dólar tá sensacional, pessoal. Para quem me acompanha no dólar, eu acho que eu nem preciso atualizá-los, né? Mas deixa eu pegar o dólar aqui. Se quiser olhar primeiro os... Aí já foi? Aí o cifrão D. Recebendo a cola aqui do grande Falcão. Um abraço pro Falcão aqui acompanhando o programa direto do estúdio. O programa ao vivo é assim, galera. Tem que dar esse tempinho mesmo. Na edição também não vai sair isso, então a gente leva desse jeito mesmo, não tem problema. Vamos lá, então aqui é o seguinte, pessoal, o dólar ele vem bem claro, né? Ele vem numa tendência de alta já há algum tempo. Olhando pro curto prazo, tá? A gente teve até alguma correção, mas dentro de uma tendência de alta extremamente saudável, com fluxo extremamente saudável. Ele vai buscar resistência imediata. Então, quando a gente olha para a estrutura de resistência, a gente vai ver que é essa região de topo imediata, tá? Tá lá na região dos 4.350 e tal. Mas o que é mais importante a gente entender é que isso daqui é um movimento que parece que já está nas suas máximas e que vai reverter e etc e tal. Mas não vai. Tá? Se a gente recapitular a análise no gráfico semanal já de algum tempo, né, desde do início de 2015 eu estou falando isso, da última vez que eu vim, até da primeira vez que eu vim, inclusive. O dólar, ele reverteu essa movimentação de queda aqui, estava na região de 2,60. Quando ele reverteu a região para 2,60, rompendo a média móvel de 20 para cima, entrando em tendência de alta, montando o pivôzinho, eu falei, olha, 2,900 era a resistência. Isso é gráfico semanal. Rompeu resistência de 2,900, só tinha resistência em 4,5 na época. E isso era o quê? Início de 2015. Essa resistência de 4,5 atualizados, porque o gráfico ele morre, né? O contrato ele morre. Então, se você unir todos os gráficos, que é todos os preços do dólar, de todos os contratos, você tem um gráfico contínuo, que é esse que a gente está vendo. No gráfico contínuo, esses juros acumulados que na época a resistência era 4,5, hoje é 4,800. Então, desde o ano passado, estou falando, quando o dólar estava em 2,60. O mercado, se buscar 2,900 e romper, vai a 4,500. Então, hoje é 4,800. Para quem acha que essa alta o dólar está demais, está num topo e vai reverter e tal, segura, porque a estrutura é altista. 4,850 é o único ponto capaz de reverter a tendência do dólar no gráfico semanal. Esse seu call vai bem em linha com os últimos calls que a gente vem recebendo aqui no Visão Técnica, inclusive com os calls fundamentalistas, porque nessa semana teve a reunião do Copom, depois que o Banco Central mostrou completamente uma mudança de diretriz, mantendo a taxa de juros, a aposta da maioria dos economistas é de alta do dólar também. As projeções dos economistas, a mais otimista está em 4,30 e tem projeção para até 4,80. Ou seja, é legal quando a análise técnica, quantitativa e fundamentalista estão todas caminhando para a mesma direção. Né? Isso deve dar um viés mais forte para o dólar. Bom, vamos fechar o bloco com os bancos, aí a gente dá aquele intervalo de 1 minuto para fazer o levantamento das ações. Vamos lá. Tá, Unibanco, pessoal, gráfico diário, né? A estrutura é totalmente vendedora, a gente vê uma tendência de baixa muito bem estabelecida, a gente observa que a volatilidade tá um pouquinho elevada, é verdade, mas não o suficiente para o mercado querer lateralizar muito tempo. Eu acho que é isso que cabe a gente ressaltar aqui. Porque alguém pode estar pensando, pô, os bancos geralmente, quando tem alguma alta, são os que puxam o mercado normalmente, né? Normalmente.
E então talvez alguém poderia estar pensando, se o mercado repicar, eles iriam repicar agora, mas não é o caso, tá? A volatilidade sim está um pouco elevada, o mercado poderia seguir aquele caminho da Vale, que é o quê? Aquela lateralização mais contida, com o intuito da banda de Bollinger fechar, a volatilidade diminuir para depois ter um rompimento para baixo. Seria o que a leitura natural de, acredito que é uma parte dos analistas técnicos clássicos, né? Dentro do método Misaka, de uma forma mais quantitativa, eu já busco, né, já vejo, já é possível afirmar que a perda do fundo já vai dar continuidade a essa movimentação. O mercado não deve lateralizar como seria uma expectativa natural da análise técnica clássica, tá? Por quê? Por conta do fluxo. Mais uma vez, fluxo está extremamente vendedor, o mercado perdeu todas as estruturas de fluxo, de suporte só vem sendo perdidas. Aí alguém pode perguntar, onde para então a Itaú Unibanco? R$22 tem algum suporte capaz de reverter a tendência, tá? Já está perto, de certa forma, está em 23,25, né? Então, R$22 é um ponto capaz de reverter a tendência em Itaú Unibanco. E aí eu acho que a pergunta que fica é, vai reverter? O método Misaka já afirma que não, já afirma que já é um suporte a ser perdido por conta, mais uma vez, do fluxo. Há uma boa divergência baixista de volume. Legal. E o Bradesco está semelhante? Ou... Bem semelhante, tá? Todos os mercados estão bem semelhantes. Inclusive, o Bradesco está pior. A estrutura é ainda mais vendedora. Quando a gente olha para a estrutura de fluxo, vocês vão ver que ela está nas mínimas das mínimas, tá? Bradesco, se a gente for comparar, está mais semelhante à própria Vale. Segue aquela movimentação mais arrastada, mais lateral, que pode propiciar um rompimento para baixo já no curto prazo. Sim. Então, alguém que queira operar Bradesco, por exemplo, poderia guardar um pouquinho mais de lateralização. O método Misaka vai querer aguardar bastante, né? O método Misaka vai querer aguardar mais umas 12 a 11 barras para a volatilidade estar contida da forma ideal. Mas para um trader mais subjetivo, já poderia pensar em vender a violação da mínima de toda essa congestão. Legal. No caso de BBAS, né, para fechar... para fechar, vamos dar uma... É que BBAS a gente acaba... Não é negligência do apresentador, é porque a participação dele dentro do Ibovespa é bem menor que a dos outros. Bem menos... Não, mas ele acaba de fato acompanhando o setor e vale a pena olhar mesmo. E tem uma liquidez legal para a gente operar também. E hoje em dia, né, pessoal, com a liquidez do mercado, com os papéis, estava até discutindo isso hoje com um grande amigo Bo, que a gente já mencionou aqui. Os papéis que eu gostava de operar muito, eles estão num valor nominal muito baixo, né? Tá tipo 0 alguma coisa, né? R$3, Petrobras 4 e pouco. E o valor nominal muito baixo faz com que a volatilidade do papel normalmente aumente muito. Sim, porque qualquer variação de centavo acaba fazendo uma variação percentual muito alta. Exatamente. Né? E aí quando você pega um trader quantitativo, ele aplica os sistemas quantitativos nesses papéis, fica ruim demais. Porque... Daqui a pouco a gente pode propor para a Bolsa fazer um grupamento generalizado, né? Já jogava que tudo. Tal? Fazia uma bela melhora, pelo menos na liquidez do mercado. Um socorro, né? Até para a gente poder voltar a operar esses papéis. Então, assim, por isso que eu paro, né? Geralmente abaixo de 5 eu paro de operar, salvo um outro papel que são sensacionais de ser operados. E assim... Então eu prezo muito hoje em dia até pela liquidez, de poder ter chance de operar esses papéis. Então a gente não pode menosprezar a BBS de forma alguma porque tem liquidez. E ela segue o mesmo caminho de todos os bancos, né, pessoal? Como vocês podem ver, a gente tem topo fundo descendente, preço abaixo da média de vendido. Eu até confesso que o meu modelo chamou uma venda na violação da mínima desse fundo aqui que vocês estão vendo, só que foi uma venda bem curta, porque a volatilidade já vinha diminuindo. Nota a abertura de bandas. Nota a abertura de bandas aqui é bem menor, né? Então eu tive que trabalhar com stop curto e alvo curto. Eu fui estopado hoje nessa posição aqui. Tá bom? Mas a estrutura é manutenção da venda sim, tá? Qualquer repique que fizer, eu vou vender novamente, porque a estrutura é queda para a maior parte do mercado. Legal. Bom, a gente vai fazer o levantamento dos papéis para analisar. Uma análise bem bacana essa daqui. Eu acho que para quem não gosta de operar vendida, para quem não tem tanta familiaridade, é uma boa hora para começar, né, Misaka? Nossa, já passou da hora, pessoal. Vamos. Baixa o e-book, não cometa aqueles erros. E uma das grandes questões lá do e-book é o cara não operar, fazer venda descoberta, né? Não aprender a operar na venda, só operar na compra. A gente vai começar o segundo bloco mostrando o e-book e também analisando os papéis que vocês pediram com a hashtag Visão Técnica. É um minutinho só, a gente já volta. Fique ligado.